Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia. Apocalipse 2, versículo 4 e 5, abra sua Bíblia, por favor, ou então pode ler ali no telão, como já é costume da igreja. Apocalipse 2, 4 e 5, eu só preciso que a gente faça isso junto. A gente vai ter que ler juntos esse texto. Ok? Vamos lá? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Se eu voltar a pregar aqui de uma próxima vez, aí eu prego esse restante aí, tá bom? Hoje eu vou ficar só até as primeiras obras, que é o que realmente nos interessa aqui. A segunda parte do texto, a gente vê numa outra oportunidade. Muito bem, queridos, eu gosto muito do livro de Apocalipse. Há alguns anos atrás, eu fui desafiado por um diácono de uma igreja que pastoreava lá na Bahia, a dar um estudo na igreja sobre o livro de Apocalipse. Ele me desafiou logo em janeiro. Chegou e falou, nós não tivemos nunca estudo de Apocalipse aqui e tal. E eu pensei, eu também nunca tinha parado para estudar Apocalipse com a igreja. E aceitei o desafio. Então, nós fizemos isso durante todo o ano que eu fiquei lá. Nós estudamos o livro de Apocalipse. E eu descobri algumas coisas interessantes sobre esse livro. E uma delas, talvez a principal, é que muitos crentes têm receio e medo, às vezes, de ler o livro de Apocalipse. Por não entender que uma das maiores declarações de amor de Deus para a sua igreja está exatamente no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma das grandes revelações do amor de Deus para a igreja. Porque o livro de Apocalipse, ele fala a respeito dos eventos que vão cercar a igreja, para nós hoje, alguns eventos que foram, alguns que estão acontecendo e alguns que vão vir, mas todos esses eventos simplesmente manifestam o amor de Deus para a sua igreja. Tá? O livro de Apocalipse termina com a igreja gloriosa, com Deus recebendo, então, a sua santa igreja na eternidade. É assim que termina o livro de Apocalipse. Né? O livro de Apocalipse termina com aquilo que geralmente a gente chama de o fim do mundo, como nós conhecemos. O livro de Apocalipse termina assim. Pode ler que você vai ver que é isso. E é interessante, então, que dentro do livro de Apocalipse nós vamos encontrar algumas orientações. E logo no início, nós encontramos, então, as famosas 7 igrejas do Apocalipse, que nada mais são do que 7 igrejas reais, 7 igrejas que existiram, mas elas servem como uma referência à igreja de Cristo de todas as épocas. Então, nós hoje, como crentes, como presbiterianos, fazemos parte deste processo histórico que é narrado, que é desenvolvido e ensinado nas 7 igrejas. As 7 igrejas elas são uma referência, embora elas fossem reais, tivessem problemas reais, mas o escrito para as 7 igrejas é uma referência à igreja de todos os tempos. Se você começar a analisar o que está escrito em cada igreja, você vai ver que são características que são encontradas facilmente na igreja hoje em dia. Porque Jesus estava falando, estava demonstrando e deixando registrado para nós, através de João, as características da igreja que viria a crescer, viria a se desenvolver ainda, viria a se organizar como nós temos hoje essa organização, essa separação de igrejas hoje, por denominação, por tipo, por qualidade. Né? Tem alguns lugares que a igreja é dividida, inclusive, por sexo. Né? Existe igreja de homem, igreja de mulher. Hoje nós temos igrejas de vários tipos. Mas a igreja cristã, ela tem essa característica. E aqui, no livro de Éfeso, eu estou dando essa explicação só para fazer essa introdução, para você entender o que a gente está falando, mas eu não quero me deter hoje aqui muito em alguns aspectos teológicos profundos. Eu sempre costumo brincar que os aspectos teológicos profundos do texto, tinha um pastor da igreja, né? Pastor Ivo sabe isso bem demais, deixa para o Ivo poder falar. E eu vou trabalhar com vocês aqui alguns aspectos práticos desse texto. E eu gosto muito de trabalhar esses aspectos práticos. Né? Eu até brinquei uma vez, a última vez que eu preguei aqui,
era o reverendo Giovanni, né? E eu me lembro que o Giovanni estava fazendo uma série de estudos aqui e tal. Eu falei assim, ô Giovanni, eu vou sair, tá? Porque da sua linha aí, porque isso aqui eu sou igual a Bíblia diz, eu não me exercito em grandes assuntos, em coisas grandiosas demais para mim. Isso é muito grandioso para mim, então você está gabaritado. Eu vou falar um pouco mais de coisa prática, né? E a gente se entendeu assim, e até brincava dessa forma. E eu quero pensar um pouco com você hoje sobre, nesse texto aqui, sobre o momento que nós vivemos. Nós estamos no final do ano. E quando terminamos um ano, geralmente, nós começamos a planejar o próximo ano. É o que o conselho da igreja está fazendo, foi dito aqui, está planejando o próximo ano. Só que nesse planejamento, duas situações vão acontecer, tá? Dentre várias, mas duas certamente acontecem. O conselho acontece na sua vida, acontece em qualquer lugar. A primeira é: coisas novas irão surgir. Ou seja, você vai começar alguns projetos. Todo mundo, quando chega no final do ano, costuma ter uma lista de coisas, de projetos que pretende iniciar no próximo ano. Você pode até não fazer, pode até não cumprir tudo, mas geralmente todo mundo tem. Eu já estou com a minha listinha separada lá, né, já estou anotando as minhas coisinhas. Mas existe um outro lado, que é o que eu quero pensar com vocês à luz desse texto, a necessidade de recomeçar algumas coisas. Então, não é só começar algo novo, mas também retomar a caminhada com relação a algumas áreas, a alguns projetos, algumas coisas que nós tínhamos que fazer. Deus nos ensina isso de forma maravilhosa e tremenda. Deus é o Deus dos recomeços. Deus começa lá no início da história da humanidade. Deus nos dá uma das maiores lições de que devemos recomeçar. Não desistir, mas às vezes é necessário recomeçar. Eu tenho estudado muito e brinco com um amigo meu que a gente faz alguns cursos juntos. Eu falo com ele: rapaz, quero me tornar especialista em recomeços. Porque na vida nós temos mais recomeços do que começos. Na nossa existência, na nossa caminhada, durante o período da sua vida, se você parar hoje e olhar para trás, você vai ver que você teve mais recomeços do que começos. E alguns começos que você achava que era começo, na verdade você estava recomeçando algo. E a Bíblia vai nos ensinar, então, que recomeços são necessários. Eu quero parar um pouquinho rapidamente e olhar para trás e pensar com você um pouco na época da criação. Deus criou o mundo todo ali, estipulou todas as coisas, o mundo caminhou, cresceu e daí a pouco, bum! Deus olhou e falou assim: o homem, o ser humano está extremamente corrompido. O pecado tomou conta de uma forma que o ser humano está muito corrompido. E se você olhar aquele texto com bastante atenção, você vai ver que o que Deus está dizendo é que a corrupção humana está tão grande que o ser humano vai se autodestruir. E a fim de preservar a humanidade, Deus propôs o quê? Um recomeço, que nós conhecemos como Arca de Noé. Deus poderia fazer, eu vou usar uma expressão aqui, quando eu falo isso eu uso uma figura que esteve aí há algum tempo, então o pessoal mais novo talvez vai saber o que eu estou falando. Deus poderia fazer igual Thanos, e eliminar tudo, e fazer tudo de novo. O pessoal mais novinho depois explica o que é o Thanos. Mas ele resolveu, ao invés disso, recomeçar. Pegou 1, 2, 3, 4 casais de pessoas, mais alguns casais de animais, mais um grupo de animais, que tinha os casais, mas tinha uns grupinhos também. Colocou esse pessoal todo aí, com esse bicharada toda dentro da arca, e fez o quê? Recomeçou. Ele não precisou criar de novo. Ele poderia, é Deus. Mas ele falou assim: eu vou dar uma nova oportunidade, eu vou recomeçar. E aí nós tivemos o primeiro grande recomeço da história, a primeira grande lição de que às vezes é necessário recomeçar. Passado alguns anos,
Deus deu uma outra oportunidade de recomeço. E essa outra oportunidade de recomeço, ela aconteceu, ela está registrada no livro de Números, ela aconteceu exatamente um pouquinho depois que Deus retirou o povo do Egito. Deus retira o povo do Egito, o povo está caminhando, mas chegou um determinado momento que o povo começou a reclamar. Eu sei que aqui ninguém reclama, tá? Mas lá, naquela época, o povo tinha essa mania. Reclamava. E o povo reclamou tanto que irritou a Deus. Porque a reclamação deles começou a atingir a Deus. E Deus, então, determinou o seguinte: eu poderia eliminar todo mundo, mas eu vou recomeçar. E todo mundo que tinha de 20 anos para cima, morreu. E não entrou na Terra Prometida. Porque Deus recomeçou. Um pouquinho mais à frente, Deus vai dar uma outra grande lição de recomeço para nós. E talvez essa tenha sido a maior lição de recomeço. Nós lemos aqui, nós falamos dela hoje. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o homem recomeçasse com ele. Recomeços são necessários. Recomeços fazem parte da vida. E a Bíblia, então, ela vai nos ensinar que, em determinados momentos, principalmente no início de um ano, muitas vezes nós precisamos recomeçar. E é exatamente de recomeço que Deus está falando com a igreja de Éfeso. É exatamente de recomeço que Jesus está falando com a igreja de Éfeso, deixando registrado para toda a posteridade, deixando registrado para nós, para a gente entender hoje, como na época de Éfeso eles precisavam entender, que às vezes é necessário a gente dar uma parada e a gente recomeçar. É mais ou menos como funciona o GPS. Você já viu que o GPS, quando você entra numa determinada zona neutra e o GPS não funciona direito, o que o GPS faz? Ele desliga? Não, ele recomeça. Você ouve aquela vozinha assim, recalculando a rota. Ele recomeça a buscar o caminho, a direção. E nós também precisamos aprender a recomeçar. A carta à igreja de Éfeso, ela vai levantar então o quê? Quem era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja comum, como nós aqui somos. Ela tinha suas virtudes, ela tinha muita coisa boa, mas ela também tinha alguns problemas. O texto ele começa dizendo, eu gosto muito do que Jesus fala para essa igreja, ele fala assim, conheço as tuas obras. Jesus deixa claro o seguinte, e você vai ver isso na maioria das igrejas, ele fala assim, eu conheço vocês, eu sei o que vocês fazem, eu sei como vocês fazem, eu sei por que vocês fazem, e eu sei quando vocês fazem. Eu conheço as suas obras. Isso me deixa também uma outra pergunta, que geralmente eu gosto de fazer nesse texto. Deus conhece a nossa obra. Você reconhece a sua obra? E aí eu preciso entrar no parênteses e dizer, conhecer uma coisa e reconhecer outra. Conhecer é você saber quem, o quê, qual é o sujeito. Reconhecer é você saber para quê, como, por quê. É você entender a finalidade. Você reconhece a sua obra? Você reconhece a obra que você tem feito para Deus? Você sabe o que você tem feito para Deus? E isso é necessário, porque esse texto está falando de recomeços e recomeçar uma caminhada com Deus. Por quê? Porque ele fala, eu conheço a tua obra. E mais para frente, ele dá aqui, fala, né, as obras que você estava fazendo, as coisas boas, mas ele fala assim, que havia um problema naquela igreja. Porque ele vai dizer assim, conheço vocês, tudo bem, vocês têm virtudes, qualidades, vocês são muito bons, conheço vocês, igreja de Casa de Pedra, sei que vocês evangelizam, sei que vocês têm um trabalho legal. Tem um trabalho da praça ainda? Aquele que acontece aqui? Mas da pandemia, né? Mas eu lembro, vim várias vezes aqui o trabalho da praça, achava massa aquele trabalho, entendeu? Tem muita coisa legal, tem o louvor, que é muito legal. Eu falo, porque eu conheço, quem me conhece sabe que eu gosto muito do louvor daqui, né? Tem o louvor, vocês têm muita coisa boa, só que vocês têm uns probleminha também. Mas fique tranquilo, vou falar dos seus não, vou falar dos de Éfeso, tá bom? Dos seus eu não conheço. Eu só conheço a parte boa.
E aí ele vira para Éfeso e fala assim, vocês têm um probleminha. E o problema de vocês é o seguinte, vocês abandonaram o primeiro amor. Aquele fogo motivador para me servir, para trabalhar, para ser fiel, para crescer, para desenvolver, vocês perderam. Vocês estavam indo muito bem, a coisa estava fluindo, mas chegou um momento que esfriou. E então, Deus poderia ter disciplinado e falado, por isso, jogarei raios sobre vocês. Mas Deus não faz isso. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu te convido, essa semana, depois que você for embora daqui, a parar e pensar quantas vezes Deus já te deu a oportunidade de recomeçar. Eu tinha uma ovelha, 78 anos de idade. Ela era viúva já, sei lá quanto tempo. Ela brincava, né? Ela falava assim, pastor, eu conheci meu marido na juventude, nós éramos muito, nós éramos muito influentes na igreja, né? Aí ela brincava, né? Ela falava assim, para o senhor ter ideia, né? Na época, eu, meu marido, o apóstolo Paulo, evangelizava todo mundo, né? E ela perdeu o marido, já tinha acho que uns 35, 36 anos. E durante esse tempo todo, viveu viúva. Viveu viúva, cuidou dos filhos, estava tudo bem. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou me casar. Eu falei, oi, como é que é? Ela falou assim, vou me casar. Eu virei e falei assim, eu quero fazer 3 perguntinhas para a senhora, pode? Ela falou assim, pode. Primeiro, seus 2 filhos já sabem disso? Ela falou, já falei para eles. Eu virei e falei assim, ok, segunda coisa, o chefe lá em cima já está sabendo disso? Ela falou assim, já, fruto de oração e tudo. Eu falei assim, ok. A terceira pergunta, o noivo está sabendo? Está sabendo, pastor. E eu virei e falei assim, ok, que bom. Ela já estava tendo um relacionamento com o senhor, viúvo também. E aí ela virou para mim e falou assim, e eu quero pedir uma coisa para o senhor, pastor. Eu falei, o quê? Eu quero que o senhor celebre o meu casamento. Porque uma vez o senhor falou aqui na igreja que nunca era tarde para recomeçar. E depois que o senhor falou isso, eu comecei a recomeçar várias coisas na minha vida. E uma delas foi a minha área emocional. E Deus mandou outra pessoa para ficar comigo. E aquilo foi, quem me conhece um pouquinho, né, acho que o Dudu nessa área, ele me conhece um pouquinho, né? Foi meio difícil não deixar cair aquelas gotinhas d'água do olho. Segurei e com muita alegria fiz o casamento dela. Aos 78 anos ela recomeçou um novo relacionamento, porque Deus nos dá sempre a oportunidade para recomeçarmos. E Ele está falando aqui em Éfeso, então, vocês precisam recomeçar, porque em algum momento da história, em algum momento da caminhada de vocês perderam o vigor espiritual. E o que eu quero falar para você aqui essa noite, baseado nisso, serve tanto para vigor espiritual, como para qualquer outra área da sua vida. Que você pode recomeçar hoje, amanhã, ou se você quiser, depois das 12 badaladas do dia 31 para o dia 1º de janeiro, sem problema nenhum. Mas eu quero trabalhar e mostrar para você que, às vezes, recomeços são precisos. Recomeços não são fáceis, mas às vezes são extremamente necessários. Com certeza, o que Deus propôs para Éfeso não era uma coisa fácil, porque eles iam passar por um recomeço espiritual, um recomeço de caminhada espiritual, mas era necessário. Para isso, então, esse texto vai nos dar aqui algumas orientações de como nós devemos recomeçar. Tem uma série de coisas, mas eu quero aqui tirar, né, apenas 3, porque me falaram que aqui era uma igreja presbiteriana, se é presbiteriana, vão ser 3 coisas. Ok? E nós vamos, então, trabalhar um pouco com isso. 3 verdades para que você possa recomeçar algumas áreas da sua vida, mas principalmente, quem sabe, você não está precisando recomeçar a sua caminhada com Deus. A sua caminhada com Deus. Às vezes a gente acha que está muito bem. A gente tinha um fogo, um vigor, aquele negócio maravilhoso. Eu me converti com 15 para 16 anos. Eu evangelizava até passarinho.
Eu falava de Jesus até para cachorro. Eu tinha um vigor, uma coisa louca. Eu estava em tudo que era negócio de mocidade, de UPA, participava de tudo. O tempo foi passando, eu me envolvendo na igreja. Daí a pouco, eu de aluno da escola dominical, passei a ser professor. De membro que estava no banco, eu passei a estar na frente, aí eu comecei a pregar, eu fui desenvolvendo, só que chegou um momento da minha vida, chegou um ponto em que simplesmente esfriou. Eu já tinha meu chamado ministerial, eu recebi meu chamado ministerial aos 17 anos de idade. Eu tive o meu momento de Jacó, com o anjo no Val de Jaboque. Foram 7 anos brigando com o anjo. O anjo, vai, eu não vou, vai, eu não vou, vai, eu não vou. O anjo falou, não, né? Então tá. O anjo, vocês lembram que Jacó só aceitou na hora que deu uma mexida na coxa dele? Graças a Deus não foi físico, mas aconteceu comigo. Deus falou assim, você vai para o ministério, porque é para isso que eu te chamei, então você vai. E aí, Deus moveu as coisas. E nesse processo eu precisei recomeçar. Comecei a recomeçar, voltei, comecei a reassumir algumas coisas na igreja, trabalhar e tal. Então, isso acontece com todo mundo. Não é porque eu sou melhor que ninguém, acontece com todo mundo. E Deus, então, vai nos ensinar aqui que nós precisamos recomeçar. E a primeira situação que nós precisamos fazer, a primeira medida que nós precisamos tomar, é que nós precisamos aprender a identificar quais atitudes nos desviaram do caminho que a gente estava. Por isso que eu falei, serve para questão cristã ou serve para qualquer outra coisa da vida. Quais foram as atitudes? Porque deixa eu te contar um negócio. Você esfriou, você desviou, é sua culpa. Para de estar pondo a culpa dos outros. Para de falar que foi o governo, que foi a justiça, que foi não sei quem, que foi o pastor. Que isso, pastor fez não. Que, sei lá quem foi que você está falando. Para de falar que a responsabilidade é sua. Tem uma frase que eu gosto muito, você já deve ter ouvido essa frase aqui, com certeza, né? Mas eu gosto muito dela. As tuas decisões geram os teus resultados. A Bíblia vai falar isso a todo tempo. Que você colhe aquilo que você planta. Então, quais atitudes trouxeram você até o estado que você está hoje, até a situação que você está hoje que você não gosta? Porque Deus, ele chega aqui e ele fala assim, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aí ele fala, lembra onde caíste. E ele fala então, olhe para o passado e busque no seu passado as informações necessárias para que você identifique o que é que fez você perder o primeiro amor. Você precisa recomeçar, então, o que é que te trouxe até aqui, essa fase de recomeço? Quais foram as atitudes que você teve? E se você precisa recomeçar, talvez você teve algumas atitudes erradas. Ou talvez você até não teve atitudes erradas, mas algumas circunstâncias que você gerou, fez isso. Então, identifique quais foram as atitudes que te afastaram do teu propósito. Quais atitudes têm te afastado dos teus propósitos com Deus? Talvez você seja mais um daqueles crentes que não tem problema nenhum com isso, tá bom? Que lá no início do ano, lá no final de 2022, ou se o irmão aqui não ficar, para não deixar o irmão triste lá no final de 2012, né? Lá atrás, você chegou e falou assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas quando você chegou em número, você desistiu. O grande desafio de ler a Bíblia toda é passar por números. Quem lê sabe. E aí você começou a parar. Você falou, eu vou orar mais, vou ser um crente melhor. Vou orar. Vou participar de todas as reuniões de oração. Mas chegou um momento na história que você parou. Esse ano eu vou falar mais de Jesus para os outros. Mas chegou um momento que você parou. Esse ano eu vou tirar aquele projeto que eu tenho, e que Deus já abençoou, Deus já mostrou que vai dar certo, aquele projeto pessoal que eu tenho, e aí você... Esse ano eu vou casar. Tem tempo ainda.
Hoje é dia 17, né? 17, tem tempo ainda, mas talvez não aconteça, porque em algum momento. Então, identifique quais foram as atitudes, quais são as atitudes que não te permitiram ou que não te permitem alcançar o seu propósito. Seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele emocional, seja financeiro, qual for. E Deus, então, ele fala assim, olha, lembra-te onde foi que você caiu. Olhe para o passado, e só um detalhe rápido aqui. Passado serve como uma referência. Passado é um lugar para ser visitado quando necessário. Passado não é lugar para se morar. Tem gente que mora no passado. Ah, porque era assim. Ah, porque foi assim. Ah, porque ela gostou assim. Passado é lugar para morar. Porque quem vive no passado não agradece o presente e não planeja para o futuro. Ou seja, não vai para frente de jeito nenhum. Mas o passado serve como referência. Lá em Amós, Deus chamando a atenção do povo, na necessidade de se construir o templo, Deus vira e fala o quê? Considerai o vosso passado. Olha o que eu fiz com vocês lá atrás. E olha o que aconteceu com vocês lá atrás, quando vocês me deixaram. Então, o passado deve ser visitado. Para quê? O passado deve ser visitado como uma referência, como um aprendizado, para você poder identificar erros. E sabe o que é mais interessante? Por que Deus falou com a igreja de Éfeso, e está falando comigo e com você essa noite, que você precisa identificar os erros, as falhas, as atitudes do passado, que te afastaram do seu propósito, que te afastaram da bênção, que te afastaram de ser um crente melhor, que te afastaram, seja lá de quê? Por que você precisa fazer isso? E aí ele dá, então, a orientação número 2, a dica número 2. Ele fala assim, lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Sabe o que ele está dizendo? Mude de atitude. Olha quais foram as atitudes e mude. Você sabe o que é? Isso é comprovado pela ciência. Você comprovado, quem gosta muito de ler ciência, neurociência, esses negócios, sabe disso. Né? Eu gosto, eu estudo muito essas coisas. E a gente sabe, acaba esbarrando nisso direto. Né? Se tem alguém aqui da área de psicologia, vai saber que eu estou falando uma coisa que é certo. Né? Eu não sou psicólogo, sou psicanalista, mas a gente sempre esbarra com isso. O maior problema da vida das pessoas é o medo de mudança. É a resistência à mudança. Sabe por que muita gente não aceita o Evangelho? A pessoa está até inclinada a assinar o Evangelho, mas na hora que você fala que Jesus vai transformar e vai mudar a vida da pessoa, acabou. Tem um clique na cabeça da pessoa, para mudança eu não quero. Você pode falar que o Evangelho é maravilhoso. A melhor coisa que existe, mas na hora que você fala com a pessoa, Jesus vai transformar a sua vida, vai mudar a sua vida, porque a pessoa tem uma predisposição a não querer mudar. Então não é porque ela não acha o Evangelho bom, é porque ela fala, vou ter que mudar. Já viu quando você prega a pessoa vira e fala assim, hoje eu acho que o pessoal não faz mais essa pergunta, mas um tempo atrás fazia assim, eu vou ter que virar crente? Eu vou ter que mudar de religião? É mudança. E Deus vai nos ensinar o tempo todo que a gente precisa fazer o quê? Mudar. Mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de forma de fazer. Irmãos, tudo muda. E uma das coisas que menos muda, pelo menos no Brasil, não posso falar no mundo porque eu não rodar, mas menos muda no Brasil, eu já tive a oportunidade de morar em vários lugares e de estar em várias igrejas presbiterianas e algumas outras denominações, e é tão interessante essa questão de mudança que uma das coisas que menos muda é a igreja. Quem tem telefone de disco aqui? Tem gente que nem sabe o que é isso. Né? Telefone de disco, vocês lembram? Quem tem aquilo em casa? E usa aquilo para fazer ligação? Tem. Eu cheguei num lugar, estava dando uma palestra na igreja, falei para um senhor que estava aqui na frente, falei assim, deixa eu perguntar um negócio. Cara, ele chegou naquelas caminhonetes bonitonas, não sei nem o nome da caminhonete, mas é bonitona a caminhonete dele e tal. Eu falei assim, esse aí que é o cara. Na hora que ele entrou, sentou na frente e falou assim, Jesus, você já pôs no lugar certo. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. O senhor já fez a manutenção do carburador do teu carro? Ele olhou para mim, Eu falei, manutenção.
O senhor é dono daquela caminhonete ali? O senhor fez a manutenção do carburador? Eu falei assim, pastor, não tem carburador não. Eu, tem não? Não, pastor, injeção eletrônica. Eu falei assim, mudou? Ele falou assim, aham. O senhor entende muito de carro, não? Eu falei assim, não, eu entendo, meu irmão. Agora eu queria saber por que os carros mudam e a igreja não? E a cabeça dos crentes não? A tecnologia mudou um monte de coisa. Você tem mais ou menos uns 65 aparelhos na sua mão. Não, o meu está lá. 65 aparelhos mais ou menos na sua mão. Nesse exato momento, me parece que está gravando aqui. E tem gente assistindo a gravação, mas muitas vezes nós temos medo de mudar. A tecnologia fez um monte de mudança, mas nós temos medo de mudar. E nós não queremos mudar. Nós aceitamos as mudanças que nos são impostas pelo tempo, mas nós não aceitamos as mudanças que são necessárias para que nós nos transformemos, melhoremos e aprimoremos, principalmente como crentes. E por isso eu faço com muito amor e cajado pastoral, a crítica que a igreja tem problema com mudança. Mas Deus sabia disso antes de mim. Jesus sabia disso, porque Jesus falou que quem tinha que mudar? Uma igreja, porque a carta é para a igreja de Éfeso. E ele vira e fala assim, arrepende-te, ou seja, muda de atitude, faça as mudanças necessárias. Aplique as mudanças necessárias na sua vida, para que você possa voltar a servir a Deus com o mesmo ímpeto que servia antes, para que você possa crescer, para que você possa ser edificado, mude o que for preciso mudar. Eu estava lendo recentemente um livro, de um autor evangélico, e achei bem interessante. Ele conta uma experiência básica, né? Ele falou assim que ele queria levantar 5 horas, ele pegava serviço 6 horas, ele acordava às 6 horas. E ele colocou no coração que ele ia acordar às 5 horas da manhã para poder orar todos os dias. Porque ele falou assim, é o melhor tempo que eu tinha para orar, porque o meu dia era muito corrido, cheio de coisa, então eu precisava orar naquele momento. Só que aí o que acontecia? Ele tinha um despertador. Ele falou assim, vou colocar o celular. Aí começou a usar o celular despertava, ele fazia aquilo que a maioria das pessoas fazem. Os 5 minutinhos. Aí ele falou assim, tirou o celular e colocou um despertador, aquele redondinho, que acorda você e metade do bairro. Aí ele colocou o despertador do lado da cama. O negócio começava a bater, ele já travava. E mais 5 minutinhos. E é legal, porque os 5 minutinhos, você coloca lá, você deveria acordar 8h05, você acorda geralmente 5:06, 5:07. Aí ele teve uma ideia. A casa dele tinha um corredor, e esse corredor tinha uma janela no final do corredor, ele morava numa cidade muito fria. Aí ele fez o seguinte, ele tirou os chinelos da beirada da cama, abriu a janela do corredor, pôs uma mesinha no corredor, pegou o despertador e colocou lá e deixou a porta dele aberta. Aí na hora que o despertador tocava, ele tinha que levantar, colocar os pezão no chão, ir lá no corredor para desligar o despertador. Pode parecer um negócio bobo, mas ele conseguiu levantar 5 horas para orar. Quando ele acostumou, quando ele criou o hábito, quando a mudança se efetivou, ele já não precisava nem de despertador mais. Ele acordava até antes de 5 horas para isso. Porque tudo na nossa vida é uma questão de hábito, e hábito é a gente que forma. Então, querido, se você quer realmente crescer, desenvolver, se você precisa mudar algumas coisas, você precisa mudar de atitude. Recomeços precisam de mudança de comportamento, mudança de atitude. Você quer ser um crente melhor o ano que vem? Começa hoje. Mude atitudes. Veja o que você tem que mudar. Olha para trás, vê o que tem que mudar. E comece a mudar. E como é que você muda? Você muda da maneira mais simples possível. Faça diferente do que você tem feito. Simples. Não tem segredo para isso. Faz diferente do que você tem feito. Porque aqui Deus está dizendo, lembra-te onde caíste e arrepende. E aí ele nos dá, então, a terceira dica. Então, a primeira dica é, identifique as atitudes erradas, ou contrárias, se trouxeram até aqui, né? Usa o passado como referência, identifica. Segundo, depois que você identificou,
mude de atitude, comece a fazer diferente. Comece a fazer diferente. E a terceira, construa uma nova caminhada. Não vai recomeçar? Então constrói a sua nova caminhada. Né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Volte a fazer aquilo que estava dando certo. Muitas vezes, algumas coisas estão dando certo, e até com muita boa intenção, a gente começa a inserir um monte de coisa, começa a trazer um monte de coisa, com relação à igreja, com relação à sua vida, com relação a qualquer área. Ou deixar de fazer algumas coisas, e aí começa a dar errado. E nós olhamos e falamos assim, a situação deu errado, mas às vezes a situação não deu errado. O que deu errado foi o que você colocou junto. Às vezes o seu plano, o seu projeto é muito bom, estava dando certo. O que deu errado foi quando você começou a sair da rota, começou a acrescentar coisas que você não devia acrescentar. Às vezes, o seu projeto de ler a Bíblia durante o ano, que dá aí 3 capítulos por dia, é muito bom. Mas o problema é que você começou a colocar coisas, você começou a colocar eventos para o horário que você ia ler a Bíblia. Você quer tirar um tempo de oração, mas você não ora mais, por quê? Porque você começou a colocar coisas no tempo que você tinha que orar. Em vez de você falar assim, esse tempo aqui é de oração, você começou a colocar tempo. E aí, quando você começa a inserir situações, você fala, não dá certo. Não é que não dá certo, é porque você começou a fazer coisas que não estavam programadas. Então, muito simples, construa uma nova caminhada. E aqui o texto vai falar, volta à prática das primeiras obras. Se você voltar à prática das primeiras obras, é o quê? Retome o que estava dando certo. Estava dando certo antes? Você era feliz? Estava crescendo espiritualmente? Sua família estava melhor? Seu emprego estava melhor? Estava dando certo? Sua vida estava indo para frente? Tá. Então por que parou? Porque aconteceu isso. Ok, então, comece, recomece. Agora você já sabe de onde você tem que recomeçar, você já sabe que deu errado. Por isso que recomeçar é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque quando você vai começar, você não sabe se vai dar certo ou não. Você vai testar, fazer um monte de teste. Você tem uma ideia, um projeto, uma vontade, disposição, você não sabe. Você vai fazer um monte de teste. Mas quando você vai recomeçar, não. Você já sabe o que dá certo e o que não dá certo. Você já sabe o que você tem. Eu dou treinamento de liderança, e quando eu estou dando treinamento de liderança, geralmente eu falo da tríade que você tem que ter ali no início de um planejamento, que são as 3 visões. A visão da necessidade, depois que você vê tudo que é necessário, você vai ter a visão da prioridade, e prioridade é uma coisa só. Só é prioridade se você tiver vários projetos. Se você tiver um projeto só, é uma prioridade só. É priori. Priori é uma. A visão da prioridade. O que você deve fazer? Primeiro, por onde você deve começar. E depois a visão dos recursos. O que você precisa, os recursos que você já tem e os recursos que você vai ter que correr atrás. Quando você tem as 3 visões, você começa a entender o quê? Você começa a construir uma nova caminhada. Você começa a trabalhar de uma nova forma. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida no ano 2024. Irmãos, eu não tenho dúvida disso. Eu falo isso sem medo. Isso aqui não é aquelas promessas vazias. Não, tenho certeza disso. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Pode não vir embrulhado do jeito que você gostaria. Sabia que, às vezes, as coisas não vêm embrulhadas do jeito que a gente gostaria? Você ora, aí na hora que a bênção vem, você ora e fala assim, para mim não. Não é assim, não. Não é assim que eu te pedi, Deus. É porque Deus, às vezes, não manda no embrulho que você queria. Mas Ele manda. Mas isso é assunto para um outro momento. Mas você tem a oportunidade de recomeçar algumas coisas. Talvez você precise recomeçar a sua caminhada cristã. Para evoluir, para crescer, para desenvolver. Talvez você tenha que recomeçar. Eu estou, nesse exato momento, passando por um processo enorme de recomeço na minha vida. Foi duro eu entender isso aqui. Estou sendo honesto com vocês. Foi duro eu entender isso. Mas eu preciso recomeçar. Então, já fiz a minha listinha daquilo que foi legal e a listona daquilo que não foi legal. Eu tive que parar e falar, olha, isso aqui eu errei. Então, eu vou ter que
fazer igual o GPS, calcular a rota. Eu vou ter que recomeçar e vou ter que tirar algumas coisas. Por fim, eu quero voltar lá no versículo 2 para a gente terminar, para te dar uma palavra de grande alento. Recomece, identifique as atitudes erradas, mude as atitudes que forem necessárias, construa uma nova caminhada. Sabe por quê? Porque aquele que vai te auxiliar nesse novo processo te conhece. Lembra que versículo 2 começa falando: conheço as tuas obras. Deus está falando para a igreja: eu te conheço. E eu te conheço de uma forma que nem você se conhece. E quando você se coloca diante de Deus, você tem disposição de recomeçar e de tomar as atitudes certas, fazer as coisas certas, você vai encontrar em você força, disposição, características que você nem sabia que tinha. Eu fiz esse trabalho uma vez com uma igreja que pastoreei, nós fizemos a jornada do recomeço, durante 6 meses, e no final foi muito interessante, que a gente estava ouvindo os testemunhos, e as pessoas dizendo: olha, eu fiz coisas, e eu aprendi coisas, e eu comecei a fazer coisas que eu nem sabia que eu tinha aptidão para isso. Porque Deus, Ele vai acrescentando a você o conhecimento sobre você mesmo. O que Ele sabe, que a gente não consegue ver, Ele vai mostrando. Então, o recomeço também é um tempo valioso de aprendizado, porque aquele que vai te ajudar na sua jornada te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe que nós temos capacidades maiores do que nós pensamos que temos. E se Ele quiser usar e a gente não tiver, ainda tem um bônus ainda. Ele dá. Se ele precisar capacitar a gente para fazer alguma coisa que a gente já não tem capacidade, ele capacita. Acabou. Porque Ele é Deus. E baseado nas afirmações, eu posso dizer que Deus tem 2024 tremendamente abençoador para a sua vida. Talvez a única coisa que você precise fazer é recomeçar. Curva a sua cabeça. Vamos orar, você que está nos assistindo em casa. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu quero orar por você e pedir a Deus que te auxilie nesse recomeço. Nos recomeços que você terá no próximo ano. Bondoso, gracioso Deus, nós entendemos que o Senhor é o Deus do recomeço, que o Senhor nos fortalece, mas entendemos também que há muitas vezes algumas partes da nossa história, ela é interrompida ou são interrompidas, porque deixamos com que atitudes, com que medos e uma série de coisas nos atrapalhassem. Desviasse o nosso foco, ofuscasse a nossa visão. Mas nessa noite, Deus, à luz da Tua palavra e dos ensinamentos que o Senhor nos deu, nós queremos recomeçar. Recomeçar para sermos melhores, recomeçar para poder servir mais ao Senhor, recomeçarmos, ó Deus, para andarmos e caminharmos em conformidade com a Tua vontade e, principalmente, recomeçarmos para poder sermos verdadeiramente abençoados com aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, essa noite, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, graça, determinação, foco, orientação, para que possamos fazer os recomeços necessários nas nossas vidas. Talvez falta-nos, ó Deus, o vigor, a disposição espiritual que já tivemos outrora para seguirmos à frente na nossa caminhada contigo. Então, nos ajude a olhar no passado, a reencontrarmos esse vigor, a aplicarmos as verdades que fizeram diferença em nossas vidas novamente, para que possamos caminhar com o Senhor, Deus. Mas em tudo isso queremos agradecer, porque o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçarmos a cada dia, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor renovam-se sobre as nossas vidas, todos os dias. Então, todos os dias temos a oportunidade de recomeçar na presença do Senhor. Fortalece-nos e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém.